Boa noite, Duda! Que saudade de você! Boa noite, prof. Saudade também. Não tô aguentando de saudade desse povo, gente. Tá bom o áudio? Tá ótimo. Que saudade, gente. Meu Deus. Como que a gente pode... Olha a Yasmin, que linda! Ai, que linda, gente. Aff. Que isso! Tô de pijama. Eu dei aula de pijama hoje com um mob na cabeça. Virei figurinha, né? Claro, né? Aluno não perde uma. Vocês estão me ouvindo? Ouvindo todo mundo. Boa noite, Gilmar. Boa noite, Vitória. Eu não vou te ajudar, não, que eu tô debaixo das cobertas. Ai, Yasmin, para. A Milena ali também. Oi, Milena. Boa noite. Vamos lá, gente. Entrando todo mundo. Ai, que inveja. Aí, nossa. Gilmar, boa noite. Ai, que delícia ver vocês. Nossa Senhora, Letícia. Agora eu assustei com esse boneco que você colocou aqui, hein? Que é isso, gente? Todos entrando, tem mais gente aqui. Estou admitindo todo mundo aqui, tá? Pessoal, vocês receberam lá um formulário para vocês responderem? Sim. Então, eu preciso da resposta de vocês de forma séria e responsável, tá? Cadê o pessoal aí da turma A? Não vão entrar, Yasmin? Estão brigando lá ainda? Ai, o povo reclama de tudo. Ah, mas a turma 2 também estava reclamando. Depois eles gostaram do Zoom, né? Eu tô brigando para a gente conseguir o Meet, tá, gente? Aí vocês vão ver se conseguir o Meet. O Meet da Google. Ele permite a gente ter essa interatividade. Se você não quiser, você tira. Mas é mais fácil da gente lidar, conversar, tudo, sabe? Não tem tanto problema. Vamos lá, vamos começando? Todo mundo lembra da prova? Não. Não lembram da prova? Lógico que lembra, ô Duda. Como assim não lembra? A Ju tá chegando. Vamos fazer assim, regrinhas. Quando a gente trabalha num sistema online, todo mundo de microfone mudo, tá? Então, deixa o microfone mudo, porque senão os cachorros... Vocês viram ontem, Calice, na live? Que vergonha. Não parava de latir os cachorros, gente, pelo amor de Deus. Então, sempre que a gente precisa, a gente clica lá, habilita o microfone e fala, professora, eu estava com uma dúvida, tá? Daí vocês peçam que eu responda a dúvida para vocês por aqui, tá bom? Já vou mandar para vocês também o formulário da prova para que vocês tenham. Vou reenviar para vocês, tá? O link, só um pouquinho. Deixa eu entrar aqui, porque eu esqueci de gerar esse link. Na verdade, eu acabei esquecendo de gerar. Quando vocês receberam a mensagem da nota que vocês tiraram, vocês não receberam o link da prova? Pessoal, pode responder agora. Professora, eu não. Recebe na mensagem, fica escrito embaixo da nota, tipo, ver alguma coisa, fica bem embaixo. Isso. Ah, é? É, dá uma olhada lá. Receberam? É visualizar, né? Isso. Tá certo, tá aqui. Estão aí? Então, preste atenção aí, o pessoal, tá? Admitir aqui. Vamos lá? Dentro da prova, eu vou responder o que vocês quiserem e tiverem algum tipo de dúvida, vocês, professora, desabilita o microfone e converse com a prof, tá bom?
Então, preste atenção aí. Questão 1, tá? Questão 1 nossa. Pessoal, tem alguém com o microfone não desabilitado. Eu vou desabilitar aqui, tá? Qualquer coisa vocês mandem no chat. Tá bom? Todos com o microfone desabilitado, tá bom? Qualquer coisa vocês mandem no chat, tá bom? Questão 1. Em razão da situação política do país, foi elaborado e publicado em 1 de 2017, Lei de Conteúdo Penal, prevendo que, especificamente, durante o período de 1/2 de 2017 até 30/11 de 2017, a pena do crime de corrupção passiva seria de 3 a 15 anos. Deixa eu tirar isso aqui, senão eu fico gritando aqui. De reclusão e multa, ou seja, superior àquela prevista no Código Penal, sendo que ao final do período estipulado na lei, a sanção penal do delito voltaria a ser prevista no artigo 317 do Código Penal. Vendo que uma lei ela tem data de início e data de finalização da sua vigência, que tipo de lei que é essa, gente? É uma lei temporária, ok? É uma lei temporária. Então, quando eu tenho uma lei temporária, ela me traz a data de início e de fim da sua vigência. E por que ela existe? Ela existe justamente porque ela precisa... Oi, André! Nossa, gente, ai, que bom ver vocês. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Simone, linda como sempre. Simone sempre Você gata. também. Ai, Letícia, tira esse boneco feio daí, Letícia, pelo amor de Deus. Você tá tão linda com um boneco feio desse. Nossa, vamos lá. Então, é uma lei temporária. E a gente sabe que a lei temporária... Ah, não, Silvio! Ó, Gilmar, já falei. Quem mais tá aqui? Nossa, gente, que saudade de vocês. Nossa. Não Ai, chora. meu coração até apertou agora, sabia? Me deu um aperto no coração agora. Nossa, vamos lá. Então, a lei ela tem vigência nesse período. Ju, nesse período, tá? Do 1 de 2017, tá? 1/2 de 2017, que ele passa a ter vigência, até 30/11 de 2017. Tá bom? E nesse período, ela tem uma pena maior, ok? Ela tem uma pena maior, tá? Aí eu coloco assim para vocês. Ó. Período estipulado, a sanção voltaria... Olha o que ele fala. Até 30/11 de 2017, a pena do crime de corrupção passiva seria de 3 a 15 anos de reclusão e multa, ou seja, superior àquela prevista no Código Penal. Sendo que, ao final do período estipulado na lei, a sanção penal do delito voltaria a ser prevista no artigo 317 do Código Penal, de 2 a 12 anos. No dia 5/4 de 2017, determinado vereador pratica o crime de corrupção passiva, mas somente vem a ser denunciado pelos fatos no dia 22/1 de 2018. Primeiro, o que se discute aqui é o tempo do crime, é o momento em que o crime foi realizado. Lembram-se disso? E o momento que o crime foi realizado, como que acontece? Como que eu consigo realizar o momento? Como que eu determino o momento? Qual que é a teoria? Lembram-se que quando a gente estudou tanto o tempo do crime como o espaço do crime, que é o lugar do crime, nós estudamos 3 teorias? A teoria da atividade, a teoria do resultado e a teoria da ubiquidade. Lembram-se disso? Nós estudamos as 3 teorias, ok? E estudando essas 3 teorias, o que vocês precisam saber dessas 3 teorias? Dentro do momento do crime, a teoria adotada para o Código Penal é a teoria da atividade, que lá no artigo 4º do Código Penal fala que é a teoria da atividade, que é a teoria que vai ser adotada, tá? Que vai ser colocada lá como a determinação do momento do crime. Isso quer dizer que o momento do crime, ele é determinado quando se realiza a conduta ou a omissão. Quando eu realizo a conduta ou a omissão. Ao contrário, quando se fala do lugar do crime. Porque lá no Código Penal, quando eu falo de lugar do crime, eu falo de 3 teorias também, que são as mesmas teorias,
Mas a teoria que é adotada para o Código Penal é a teoria da ubiquidade, que considera o lugar do crime tanto o lugar da ação quanto o lugar do resultado. Aqui, ele está passando data. E se ele está passando data, ele quer saber para você qual é a lei que eu vou colocar ali. É isso que ele quer saber. E a lei temporária, ela é uma das únicas leis que eu tenho a ultratividade dessa norma. E eu tenho essa possibilidade. Por quê? Lembram-se que a lei temporária ela não veio revogar o Código Penal. Pelo contrário, ela veio justamente para quê? Veio justamente para que, durante aquele período, os fatos que ocorressem nesse período, eles fossem penalizados por aquela situação. Qual que é o artigo não, né? Qual que é a letra que vocês marcaram? Primeiro, vamos lá. Considerando-se a situação hipotética narrada, o advogado vereador denunciado deverá esclarecer ao seu cliente que, em caso de condenação, será aplicada qual pena? Letra A. De 2. Deixa eu ver, tem gente no chat. O áudio tá ruim? Tá dando... Calma aí, gente. Eu vou ter que mudar, então. Melhorou? Melhorou, pessoal? Sim, melhorou. Porque na verdade tem um microfone aqui do lado da webcam, eu acho que ele capta 2 vezes, tá? E tem alguém com o áudio ligado, gente. Alguém tá com o áudio ligado. Vamos desligando o áudio para que não fique... Ó, vou deixar vocês no mute aqui, tá bom? Pra gente não escutar aí. Tô parecendo o sujeito. Pronto. Melhorou, né? Agora tá melhor, não tá? Eu acho que tá melhor, né? É só deixar no mudo aqui, ó. Tô colocando todos no mudo aqui, tá? Inclusive de vocês, tá? Aí vocês me chamem aqui para eu tirar vocês do mudo, tá bom? Então, o que ele quer saber? Qual é a pena que vai ser colocado ali? Qual que é a pena, gente? Vamos lá. Vocês acham que durante esse período vai valer a lei temporária ou não vai valer a lei temporária? O que vocês acham? Não vai valer, Andrei? Se a minha teoria é a teoria do tempo do crime, é a teoria que fala que o tempo do crime é quando se realiza a conduta, vocês acreditam que se a conduta foi realizada durante a vigência daquela lei temporária, ela vai valer ou não vai valer? Podem responder. Quem quiser responder pode até falar que eu libero aqui para vocês. Vai. Ela vai valer, tá, gente? É a teoria que vai valer, porque é a lei temporária. Se fosse uma lei revogando uma lei que já era vigente, tudo bem. Mas a lei temporária, ela está ali para situações específicas, ok? Para situações específicas. Então, como eu tenho a teoria do tempo, que é a teoria da atividade, tempo do crime é quando foi realizada a conduta, a que vai valer é a lei temporária. Então, quer dizer, qual que é a situação que está ali? Letra C, tá? A letra C é a letra certa. De 3 a 15 anos, tá? Diante da natureza da lei temporária, da norma que vigia a data dos fatos. É da data do fato que vai valer, tá bom? Então, eu tenho a data do fato para valer. Ok? Certo? Alguma dúvida? Pode passar para a segunda? Foi essa, provavelmente, Andrei. Pode passar. Tá? Deixa eu só mudar aqui uma situação que o povo... Deixa eu fechar aqui o meu WhatsApp, porque daí para de ficar tocando para vocês. Então, vamos lá. Questão 2. No direito penal brasileiro, é considerado o lugar do crime, tanto o lugar em que ocorreu a ação ou omissão,
no todo ou em parte, como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Artigo 6º. A junção dessas hipóteses é chamada de teoria do quê? Bom, a gente já falou na aula passada ali. Na questão passada, a gente já falou disso daqui, não falou? Não acabamos de falar disso daqui? Acabamos de falar disso daqui, não foi? O que eu falei para você? Que quando a gente fala do lugar do crime, a teoria que é adotada é a teoria da ubiquidade. Enquanto quando eu falo o tempo do crime, a teoria que é adotada é a teoria da atividade. Então, quando eu falo de lugar do crime, que é tanto o local onde eu realizei a conduta como o local onde se deu o resultado, eu tenho a teoria da ubiquidade. Peguem ali na questão qual que é a letra da ubiquidade. Letra B. Então, questão 2 é a letra B. Ao final, quando eu terminar tudo aqui, gente, quando eu terminar de todos aqui, eu vou passar aqui no chat para vocês o gabarito certinho, então, de novo, tá bom? Questão 3. João Carlos, 30 anos, brasileiro, com residência transitória na Argentina, aproveitando-se da aquisição de material descartado por uma indústria gráfica falida, passou a fabricar moeda brasileira em território argentino. Para garantir a diversidade da moeda falsificada, João imprimia notas de 50 e de 10. De 50 e 100 reais, desculpe, 100 reais, tá? Ao entrar em território brasileiro, João foi visto por policiais que encontraram as notas falsificadas em meio à sua bagagem. João foi acusado da prática do crime previsto, olha lá, gente, prática do crime previsto no artigo 289 do Código Penal. De acordo com as teorias que informam a aplicação da lei penal brasileira, no espaço, é correto dizer que, neste caso, cabe a aplicação. Gente, isso aqui é questão da OAB. Por que eu estou trazendo questão da OAB? Ah, você trouxe questão da OAB para a gente sofrer. Não, para vocês perceberem que o nosso examinador, ele vai mandar a gente para o erro, porque a gente olha aqui e fala, ah, o cara praticou o crime, lugar do crime é o lugar onde ele realizou. Pelo princípio da territorialidade, é a lei argentina, a lei brasileira não tem que mexer com isso. Não é verdade? Não é isso que a gente pensa no primeiro momento que pega isso daqui? É a primeira coisa que a gente vai pensar. No entanto, o que eu quero que vocês prestem atenção? Lembram-se, nos primeiros dias de aula, que eu ensinei um truque para vocês para descobrir qual é o bem jurídico, qual que é o bem jurídico que é tutelado, que vai ser tutelado no crime que está se falando? Lembra que eu falei isso para vocês? Se vocês pegarem lá no artigo 289 do Código Penal e vocês forem até o título do artigo 289, vocês vão perceber que o crime tutela o quê? A fé pública. Quando eu falsifico moeda brasileira, quando eu falsifico nota de dinheiro brasileiro, eu estou realizando um crime contra a fé pública. E sempre que a gente fala de legislador da ordem, a primeira coisa que vocês vão pensar é exceção. Vamos verificar se está pela exceção. Qual que é a exceção do princípio da territorialidade? O princípio da extraterritorialidade. E o princípio da extraterritorialidade, ele ocorre de forma incondicionada e ocorre de forma condicionada. Se nós formos lá no artigo 7º, inciso 1º, nós temos o artigo que vai tratar da extraterritorialidade incondicionada, e naqueles crimes que estão dentro do inciso 1º, elas são incondicionadas, por quê? Porque independente do crime ter sido absolvido, independente do crime ter sido pago fora do Brasil, por ser crimes que são importantes para o Estado brasileiro, para a administração pública brasileira, o que isso acontece? O sujeito vem para cá e ele também vai sofrer o processo. O que acontece nesse sentido? Se ele foi absolvido lá, ele ainda vai ter o processo aqui e vai responder aqui. Se ele não foi absolvido lá e ele pegou uma pena aqui, ele vai sofrer o processo aqui e acontece de se considerar a pena que ele pagou lá.
Por que se faz isso, gente? Porque ninguém pode pagar duplamente pelo mesmo fato. Então, se desconta a pena lá. E se vocês forem lá no artigo 7º, tá? Vamos lá no artigo 7º do Código Penal, e a professora conseguiu abrir a prova de vocês no Código Penal que estava aberto aqui, só para falar para vocês. Se vocês forem no artigo 7º do Código Penal, peguem lá o artigo 7º do Código Penal, inciso 1 do artigo 7º, vocês vão ver que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, A, contra a vida e liberdade do presidente da República, B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação. Vocês percebem que o examinador leva vocês a quê? A erro. Ele quer que vocês erram. Então, o que eu aconselho sempre que vocês vão fazer concurso público, OAB, independente de tudo, vocês sabem a regra. E vocês sabem que existem as exceções. Então, vão primeiro na exceção. Se não estiver lá dentro da exceção, aí você vai para a regra. Né? Eu tive muitos alunos nessa questão aqui que foram diretamente para a regra. Por que diretamente para a regra? Ué, crime cometido lá na Argentina, se é crime cometido na Argentina, ele vai ter que pagar na Argentina. Não é isso que fala o princípio da territorialidade? É isso que traz o princípio da territorialidade. Por exemplo, se fosse um furto cometido na Argentina, esse furto seria processado pela lei brasileira? O que vocês acham? Acho que não. Não. Sei lá. Não seria processado, porque um simples furto não é de interesse da União, não é de interesse do Estado brasileiro. Agora, quando você faz uma falsificação da moeda brasileira, é de interesse da nossa fé pública, ok? Então, todos aqueles crimes que estão ali dentro do inciso 1, eles são incondicionados, eles não precisam da condição. Professor, mas como que eu sei disso também? Se vocês pegarem o parágrafo 1º, tá? Parágrafo 1º do artigo 7º, e aqui eu estou copiando para passar ele aqui para vocês, olha o que fala o parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, então quer dizer, toda a relação do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que é absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, quer dizer, a interpretação da questão bastava a letra da lei. Eu não tenho nem discussão ali. Bastava a letra da lei para colocar essa situação que é a lei brasileira que iria pegar e iria processar esse crime, ok? Qual que é a letra que é, professora? Se é uma extraterritorialidade incondicionada, a única que fala de extraterritorialidade incondicionada é a letra E. Então, a questão 3, a letra E, que fala incondicionada da lei brasileira, uma vez que o crime cometido atenta contra a fé pública, tá bom? Atenta contra a fé pública, ok? Alguma dúvida nessa questão, gente? Não? Posso passar para a próxima? Vocês perceberam que aqui a gente também não tem aquele problema de ter que fazer correndo sem dar a devida explicação para vocês. Vocês perceberam isso, tá bom? Gente, a resolução dessa prova vai ser passada no YouTube. Eu estou gravando, tá? Eu estou gravando e vou passar para o YouTube, tá bom? Vou passar igual eu fiz com a aula magna. Eu consegui baixar o vídeo da aula magna, os 2 vídeos, e estou passando para o YouTube para ficar centralizado lá no YouTube. Tudo que nós fizermos numa plataforma diferenciada no YouTube, vai ficar gravada lá no YouTube, tá bom? Questão 4. Segundo dispõe o artigo 7º, inciso 1 do Código Penal, fica sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro o crime. Bom, acabamos de falar. Isso aqui é extraterritorialidade incondicionada. Vamos lá. Contra a vida de empregado da sociedade de economia mista? Não. Se você for lá, não tem nada sobre isso falando no inciso 1, tá?
O que fala o inciso 1? Contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, do Estado, de território, de município, da empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C, contra a administração pública, por quem está a seu serviço. E D, de genocídio quando a gente for brasileiro ou for domiciliado no Brasil. Então, quer dizer, se o agente não for brasileiro ou não for domiciliado no Brasil, não é da lei brasileira. Vamos terminar de ler? B, contra o patrimônio da fundação instituída pelo poder público. Lá fala, no inciso 2, fala justamente isso. C, de genocídio, ainda que o agente seja estrangeiro e não resida no Brasil. Mentira, tá? Para ele ser estrangeiro, ele precisa necessariamente residir no Brasil. D, contra o patrimônio do presidente da República. Ué, mas não é contra a vida e a liberdade do presidente da República? Por que está falando de patrimônio? E contra a liberdade de ministro das Relações Exteriores. Também não fala sobre isso, então a questão certa é a questão B, contra o patrimônio de fundação instituída pelo poder público, ok? Questão 5. Questão 5. Você sabe por que eu falei para a gente fazer por aqui, gente? Na turma da manhã, eu tive um concurseiro entrando no chat na hora que nós estávamos fazendo a correção. Gente, vocês não têm noção. Eu acho que eu respondi umas 10, 15 questões que ele estava perguntando para eu falar para ele o porquê que é. E daí eu fiquei pensando, eu atrapalho o aluno para uma pessoa que nem está relacionada à nossa matéria. E ele ficava assim, nossa, isso aqui cai em tudo quanto é concurso, cai isso daqui, sabe? Então, eu acho que esse tipo de plataforma, ela consegue trazer uma intimidade maior entre a gente, até para a gente ter um contato maior, tá? Questão 5. Na data de 3 de outubro de 2014, na cidade de Aquirás, no Ceará, o indivíduo B efetuou 2 disparos de arma de fogo contra a pessoa C, que foi socorrida no hospital mais próximo. A pessoa C foi posteriormente transferida para um hospital na cidade de Fortaleza, Ceará. Todos no estado de Ceará, tá? Local em que faleceu na data de 9 de outubro de 2014. Vamos lá, gente. A conduta foi um dia e o resultado foi outro dia. Vocês estão vendo isso aqui? A conduta foi um dia e o resultado foi outro dia. Lembre-se que sempre que existir data em alguma questão de penal, existiu data, ou ele está querendo que você saiba o tempo do crime, ou ele está querendo que você saiba o local do crime, ou ele está trazendo questões de circunstâncias atenuantes para menores de 21 anos, porque o sujeito que é menor de 21 anos, ele tem um atenuante de 18 a 21 anos, ou ele está querendo que você discuta a prescrição. Não se esqueçam disso nunca, tá? Não se esqueçam disso nunca. Qualquer concurso que vocês forem fazer, começou com data, você lembra, olha, ou é tempo, ou é lugar, ou é questão de atenuante ou agravante, ou é uma situação de prescrição, tá? Por que eu falo agravante? Porque se você comete crime contra menor de idade ou maior de 60 anos, 70 anos, você também tem um agravante. Então, ele quer que você faça uma continha para você saber aquilo que você está fazendo. Como a gente não estudou agravante, atenuante e nem prescrição, calma aí. Nós estudamos tempo do crime e lugar do crime, ok? A pessoa C foi posteriormente transferida para o hospital na cidade de Fortaleza, do Ceará, local em que faleceu na data de 9 de outubro de 2014, em decorrência dos disparos de arma de fogo efetuados pelo indivíduo B na cidade de Aricás. Assinale a alternativa correta em relação ao lugar do crime praticado pelo indivíduo B, segundo o previsto no Código Penal. Primeiro, já falamos disso aqui hoje. Qual que é a teoria que é adotada aqui para discutir lugar do crime? Tempo do crime, teoria da atividade. Teoria da atividade é a conduta, o momento em que a conduta foi praticada. Isso é tempo do crime, ok? Terminando o nosso agora, daqui 10 minutos, a gente entra no próximo link, tá? Quando a gente fala do tempo do crime,
a gente fala teoria da atividade. Depois a gente tem a teoria da ubiquidade para tratar do local do crime. O que é a teoria da ubiquidade? Na teoria da ubiquidade, considera-se o local do crime tanto o local em que se realizou a conduta, quanto o local onde se dá o resultado da conduta. Então, quer dizer, se a realizou na cidade de Aricás, e se o sujeito morreu lá em Fortaleza, é Fortaleza, né? Falei certo, né? É. Se ele morreu lá em Fortaleza, o que isso quer dizer? Eu tenho como local do crime os dois locais, ok? A única coisa que eu tenho que saber é qual foi a data de realização, que foi no dia 3 de outubro lá em Aricás, e no dia 9 de outubro lá em Fortaleza. Qual que é a questão que traz exatamente isso? Considera-se o lugar do crime tanto aquele em que ocorreram os disparos de arma de fogo, na cidade de Aquirás, né? Eu estou falando Aricás, mas é Aquirás. Quanto o local em que a pessoa se faleceu na cidade de Fortaleza. E o tempo do crime é o quê? É quando ocorre a conduta. Teoria da atividade. É no dia 3 de outubro de 2014. A mesma questão trouxe para você tanto o tempo do crime quanto o local do crime. Para você saber tanto o tempo do crime quanto o local do crime. Ok? Qual que é a questão correta na letra 5? É a questão C, tá? A questão correta na letra 5 é a questão C, tá bom? Alguma dúvida com relação a isso, gente? Pode seguir? Questão 6. Para solucionar conflito aparente de normas, são empregados os princípios da... Primeiro, o que é um conflito aparente de normas? Quando, aparentemente, eu posso adotar duas normas para um único caso. Ok? Então, eu tenho duas normas que eu posso aplicar a um único caso. Para solucionar no direito penal um conflito aparente de normas, eu tenho o princípio da especialidade. Lembram-se? Tem o princípio da especialidade. Depois do princípio da especialidade, eu tenho o princípio da subsidiariedade. Lembram-se? Tem o princípio da conjunção e da absorção. E tem o princípio da alternatividade. São os 4 princípios que eu tenho, ok? Geralmente, a primeira coisa que eu faço, né, ocorreu um homicídio. E esse homicídio, ele decorre de violência doméstica. Se ele decorre de violência doméstica, eu teria tanto o crime qualificado de feminicídio, quanto o artigo 121 caput para ser aplicado, juntamente com as suas nuances da qualificação. Qual eu aplico? Se foi em decorrência de violência doméstica, eu tenho algo específico naquele crime. Eu iria para a situação de especialidade, princípio da especialidade, e abordaria a situação do feminicídio, ok? Então, dentro desses princípios, qual é o princípio que eu tenho aqui, gente? O princípio que eu tenho aqui é a letra D. Porque, ó, na letra A, ele fala de fragmentariedade, que não é princípio, eu não tratei disso com vocês. Na letra B, ele fala de proporcionalidade, que não é aplicado na aplicação na decisão de concurso aparente, conflito aparente de normas. Tenho a fragmentariedade na letra C, então quer dizer, se na letra C eu tenho a fragmentariedade e a letra A, eu já retiro as duas questões. E na letra E, eu tenho a proporcionalidade. A única letra, que é a letra D, que fala de 2 princípios que foram tratados com vocês, é o princípio da especialidade e da subsidiariedade. São os únicos princípios que tratam sobre isso. Então, qual é a letra aqui da questão 6? É a letra D, ok? Questão 6 é a letra D. Alguma dúvida? Não? Seguindo. Questão 7. Para efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada. Sabe onde que está o O dessa questão? Ele pergunta extensão territorial. Ele não está perguntando território brasileiro. É extensão territorial. O que pode ser considerado como extensão territorial lá dentro do princípio da territorialidade temperada que nós estudamos. Ok? Lá dentro. E como extensão territorial, o que eu tenho, gente? Vamos lá. Primeiro, quando eu estou com um navio mercante que é privado, se ele está no território estrangeiro,
pode ser considerado extensão territorial? Não. Se eu estou num privado, um navio mercante privado, num território estrangeiro, aconteceu um crime nesse navio, é a lei do território estrangeiro que vai vigir. É ela que vai ser aplicada, ok? Se eu estou no meu território brasileiro, esse navio estiver ali sendo aplicado, né? Como que a gente pode falar? Se esse navio estiver... Gente, eu não consigo lembrar o que eu quero falar. Esse navio está no território. Qual é a lei que vai ser aplicada? No território brasileiro? ANTA. Quando que num navio privado vai ser aplicada a lei do território brasileiro como extensão territorial? Quando ele estiver em alto mar, em águas internacionais. As águas internacionais ou espaço aéreo internacional é extensão do nosso território. Qual que é a questão que fala sobre isso? Questão A, que fala que se achem em alto mar, ok? Essa é a questão. Por quê? Não é onde ele está ancorado, porque ele pode estar em território estrangeiro. Não é onde se achem no mar territorial brasileiro, porque aí é território brasileiro, não é extensão do nosso território. Não é onde quer que estejam navegando, porque eles podem novamente estar em território estrangeiro. E não é onde se achem no mar territorial estrangeiro, porque daí é do estrangeiro, ok? Então, a questão 7 é a letra A. Gente, vou baixar aqui já essas participações aqui, para vocês darem, para eu ter uma noção de quem está participando, tá? E daí eu já vou iniciar o outro, porque nós já estamos com 2 minutos para iniciar a outra chamada. E já estou chamando vocês lá na outra, tá bom? Então, só um minutinho, que eu já estou chamando vocês lá na outra. Antes que caia, sem a gente ter noção do que caiu, tá bom? Me esperem lá na outra chamada. Já vão entrando no outro chat lá, tá? Ok? Oca. Podem falar ok, professora. Podem falar, a professora não vai morder, não. Tá? Beleza, professora. Beijo. Já volto aqui. Tchau. Tá bom, tchau. Ok, professora. Tchau, obrigado. Falou.